Olá, pessoal! Hoje a gente entra em um novo assunto chamado de fotossíntese. É um assunto bastante complexo, com muitas reações, mas eu vou tentar tornar esse estudo mais fácil. Então vamos lá. Bom, então começando pelo conceito de fotossíntese, síntese significa produção de moléculas na presença da luz. Então, fotossíntese nada mais é do que produção de moléculas orgânicas com o auxílio da luz. Então, aqui nós temos a reação que nós já conhecemos, que vocês estudaram na disciplina de ciências, que é CO2 com água utilizando a luz e a produção de compostos orgânicos, como a glicose, liberação de oxigênio e produz um pouquinho de água aqui também. Eu coloquei uma frase bastante importante. Todos os organismos fotossintetizantes são autotróficos. O que isso quer dizer? Que todos os seres vivos que fazem fotossíntese, eles vão produzir o seu próprio alimento. Porém, nem todos os autotróficos são fotossintetizantes. O que isso quer dizer? Às vezes um organismo ele é autotrófico, ou seja, ele produz o seu próprio alimento, mas ele não faz por fotossíntese, ele usa outro meio, ele usa quimiossíntese, por exemplo. Então, o ser autotrófico, ele não só faz fotossíntese, ele pode também utilizar a quimiossíntese para produzir o seu próprio alimento. Então, cuidado com isso. Aqui nesse slide eu coloquei os organismos que fazem fotossíntese. Então, nós temos as plantas, as algas e as cianobactérias, que são bactérias específicas. Na maioria das vezes, as pessoas, quando a gente fala em fotossíntese, a maioria pensa só em planta, mas a gente não pode esquecer dos outros organismos, como as algas e as cianobactérias. Pessoal, aqui eu trouxe para vocês um gráfico muito importante que mostra. Aqui nós temos várias cores, a gente chama isso aqui de espectro visível ao olho humano. Então, nós conseguimos enxergar essas cores aqui, e dependendo da cor que a planta utilizar, dependendo da luz que tiver incidindo sobre a planta, o nível de fotossíntese dela vai ser diferente. Então, vamos olhar no gráfico aqui. Bom, a gente tem um espectro visível de 400 a 700 nanômetros. Isso vocês veem lá na matéria de física. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui? Olhem no gráfico. Em quais cores nós temos um pico de fotossíntese? Vamos olhar aqui, o nível mais alto. O primeiro nível mais alto a gente vê aqui na cor azul. Ou seja, quando a luz azul incide sobre a planta, ela consegue ter uma boa taxa de fotossíntese, né? O nível de fotossíntese dela aumenta. Nós temos também um outro pico aqui, que é o pico na luz vermelha. Então, quando a luz vermelha ela incide sobre a planta, com essa luz vermelha, a planta consegue aumentar a sua taxa de fotossíntese. Só que olhem a parte do verde. Se uma luz verde for incidida sobre a planta, olha a taxa de fotossíntese, ela vai lá embaixo. Ou seja, o que a gente pode concluir? Que as luzes que vão promover uma maior taxa de fotossíntese vão ser as luzes na cor azul e na cor vermelha. Enquanto que na cor verde não vai ser muito bom para ela, a taxa vai ficar muito baixa, ok? Nesse slide aqui eu trouxe um detalhamento do que acontece na folha de uma planta. Então aqui nós temos a folha, foi retirado uma parte dessa folha, um tecido dessa folha, e aí aqui do lado nós temos uma célula vegetal com várias organelas.
Dentre todas essas organelas, a gente vai estudar uma delas que é chamada de cloroplasto, que é essa verdinha que está aqui. Se a gente der um zoom nesse cloroplasto, a gente vai ver várias estruturas que a gente precisa saber. Então, primeira coisa, o cloroplasto ele tem duas membranas, ou seja, ele tem uma membrana mais externa e tem uma membrana interna. Então, o cloroplasto ele tem duas membranas. Dentro desse cloroplasto, nós temos várias moedinhas, várias bolinhas verdes, que são chamadas de tilacoides. Então, dentro do cloroplasto, nós temos os tilacoides. Aqui nesses tilacoides é onde vai acontecer a fase clara da fotossíntese, que é a fase que depende diretamente da luz. Enquanto que nesse espaço aqui do cloroplasto, esse espaço aqui ele é chamado de estroma. Nesse espaço, que é o estroma, aqui vai acontecer a fase escura da fotossíntese. E aqui entra um detalhe. Fase escura não é porque acontece à noite, não. Fase escura é porque depende indiretamente da luz. Então, aqui eu coloquei um esqueminha, circulei as partes mais importantes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. No tilacoide acontece a fase clara, que depende diretamente da luz, e nesse espaço aqui, que é o estroma, aqui acontece a fase escura, que é uma fase que depende indiretamente da luz. Aqui nós temos DNA dentro do cloroplasto. E se a gente pega um tilacoide desse aqui, e quando a gente dá um zoom, a gente consegue ver as clorofilas, que são pigmentos que a planta se utiliza para fazer a fotossíntese. O conjunto de clorofilas, a gente chama isso de complexo antena. E aqui do lado eu coloquei como que é essa molécula de clorofila. Então, aqui desse slide, o que é importante vocês saberem é a função do tilacoide e a função do estroma. Tilacoide, fase clara, estroma, fase escura. Aqui nós temos uma visão global do processo de fotossíntese, só lembrando que a fotossíntese ela é dividida em duas etapas, que é a fase clara e fase escura. Então, só relembrando, o cloroplasto ele é uma organela que tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. E nós temos as partes que vão fazer as fases, né? Então, a fase clara, ela vai acontecer no tilacoide, enquanto a fase escura vai acontecer num espaço chamado de estroma. Bom, de forma geral, o que vai acontecer nessas fases? Na fase clara, a gente vai ter a participação da água. E a gente vai ter também, a partir dessa água, a gente vai ter a saída de oxigênio. Esse oxigênio ele vai ser utilizado para respiração celular, ou pode ser para a própria respiração da planta, ou pode ser também para a respiração dos animais. Então, ele vai ser útil para isso, ou seja, o oxigênio ele sai do processo. Enquanto que na fase escura, a gente vai ter a produção de açúcares a partir do CO2. Pessoal, cuidado com isso. A reação que eu coloquei lá no início, ela é assim, CO2 mais água na presença da luz. Lembram dessa parte? O CO2, ele só vai participar da fase escura, enquanto a água participa da fase clara. O açúcar produzido, ele vai ser produzido aqui na fase escura. Então, cuidado para não confundir. Essas partes do meio aqui, o que significa? Pessoal, quando acontece a fase clara, duas coisas importantes vão ser produzidas aqui. Primeira coisa, ATP. ATP significa energia. E segunda coisa que vai ser produzida
é uma molécula chamada de NADPH. O que é o NADPH? É como se fosse para ficar de forma mais didática, é como se fosse um caminhãozinho, um caminhão que fica capturando vários hidrogênios. Por que esse NADP captura vários hidrogênios? Porque esses hidrogênios, eles vão ser utilizados lá na fase escura. Então, esse NADP captura os hidrogênios e leva para a fase escura para poder fazer o processo, para produzir os açúcares. O ATP que foi produzido na fase clara, ele também vai ser utilizado na fase escura. Então, resumindo, tudo que é produzido na fase clara, ou seja, ATP e NADPH, esses dois aqui vão ser utilizados lá na fase escura para a produção de açúcares. Uma observação: para a produção de açúcar, eu vou precisar de quem então? Eu vou precisar do ATP e do NADPH que vão vir lá da fase clara e vou precisar também de CO2 que a planta vai retirar da atmosfera. Então, a gente vai ver cada processo desse aqui com detalhes. Nesse slide, nós temos a representação da fase clara. Pessoal, quando nós pegamos aquele cloroplasto e vamos imaginar dentro dele, nós temos aquelas moedinhas chamadas de tilacoides. Quando nós pegamos o tilacoides e quando a gente dá um zoom neles, nós vemos vários fotossistemas. O que são fotossistemas? São várias clorofilas juntas, várias clorofilas agrupadas. Nós temos dois fotossistemas principais. Nós temos o fotossistema 2 e temos o fotossistema 1. Então, para que servem esses fotossistemas? Eles servem basicamente para poder agrupar essas clorofilas aqui, que são aqueles pigmentos que a planta vai utilizar para fazer fotossíntese. Então, como que funciona? Dentro de cada fotossistema desse aqui, antes da gente começar, por que o primeiro é fotossistema 2 e depois é o fotossistema 1? Por causa da ordem que eles foram descobertos. Então, primeiro foi descoberto o 2, depois o 1. Continuando. Dentro de cada fotossistema desse, a gente vai ter várias clorofilas. Nós temos as clorofilas laterais, aqui nos dois, e temos também uma clorofila no meio, que é chamado de clorofila central. Essa clorofila central, ela vai ter um nome específico. A clorofila central do fotossistema 2, ela é chamada de P680. De onde que vem esse número? É o comprimento de onda que essa clorofila consegue absorver. É o tanto que ela consegue absorver. Enquanto que no fotossistema 1, a clorofila central, ela é chamada de P700 porque é a quantidade de energia que ela consegue absorver. Então, agora a gente continua o processo. Então, vocês já sabem que nós temos o fotossistema 2, o fotossistema 1 e o nome das clorofilas centrais. Então, o que acontece? Eu coloquei umas setinhas aqui para representar a luz. Então, a luz ela vai incidir nesses dois fotossistemas. Só que o que acontece, pessoal? Quando a luz bate nesses fotossistemas, as clorofilas laterais vão receber primeiro essa energia. Então, as laterais recebem a energia que vem da luz e, ao mesmo tempo, elas enviam para a clorofila central. Isso quer dizer que as clorofilas centrais vão receber uma grande quantidade de energia ao mesmo tempo. Concordam comigo? Porque as clorofilas laterais vão enviar ao mesmo tempo para as clorofilas centrais. Só que isso vai ter uma consequência. Quando as clorofilas centrais recebem uma grande quantidade de energia, os elétrons que estão nelas vão pular.
eles não vão conseguir ficar naquele lugar, porque eles estão recebendo grande quantidade de energia. Então, qual que é a consequência? Os elétrons que estão na P680 vão pular e os da P700 também vão pular. Então, coloquei aqui representando um Ezinho de elétron. O elétron da P780 pulou e o da P700 também pulou. Por que esses elétrons pularam da clorofila central? Porque essa clorofila central recebeu uma grande quantidade de energia das clorofilas laterais. Só que aí a gente tem um problema. Essas clorofilas centrais não podem ficar vazias. Alguém vai ter que estabilizar elas com elétrons. Só que esses elétrons vão ter que vir de algum lugar. Então, pessoal, quem é que pode estabilizar a P680 novamente? Quem é que pode doar elétrons para ela? Nós temos a molécula de água. Toda vez que a gente quebra uma molécula, a gente consegue extrair elétrons dela. O elétron, eu costumo dizer em sala, que o elétron é como se fosse uma cola. Ele consegue colar componentes. Por exemplo, o hidrogênio ele está colado no oxigênio, aqui na molécula de água, graças aos elétrons que tem aqui. Então, o elétron consegue grudar esses dois. Como a gente vai quebrar a molécula de água, a gente vai conseguir extrair elétrons dessa molécula. Então, ao quebrar a água, nós temos elétrons. E aí, esses elétrons, eles vão estabilizar essa clorofila central aqui, que é a P680. Então, vai estar estabilizada. A molécula de água pode oferecer também hidrogênios, porque a água tem hidrogênios, né? Então, a gente vai ter hidrogênio. E outra coisa que ela pode disponibilizar é o oxigênio, porque a molécula de água, H2O, a gente pode ter hidrogênio e também oxigênio. E aí, quando a gente quebra essa molécula, a gente consegue elétrons. Esses elétrons vão estabilizar P680. Ok. Então, aqui eu coloquei um resuminho para vocês. Quem estabiliza P680? São os elétrons que vieram da molécula de água. Então, aqui, ó, pessoal, além dos elétrons que vieram da molécula de água, nós temos vários hidrogênios que vão acabar se acumulando aqui. E o oxigênio, como já foi falado, ele sai do processo. Agora, se a molécula de água estabilizou a P680, né, o elétron dela estabilizou a P680, quem vai estabilizar a P700? Fica uma pergunta no ar, né? Pessoal, a P700 ela é estabilizada pelos elétrons que pularam da P680 de forma natural. Então, quando o elétron, lá no início, quando o elétron pulou da P680, ele rapidamente já estabilizou a P700. E aí, de novo, quem estabilizou a P680 quando ela estava vazia foi a quebra da molécula de água. Então, continuando o processo aqui. Como são várias moléculas de água sendo quebradas, a gente tem vários hidrogênios sendo acumulados. Só que esses hidrogênios eles não vão ficar parados aqui. Eles vão pular para o outro lado. Mas como que isso acontece? Como que os hidrogênios que estão de um lado pulam para o outro? Pessoal, quando o elétron pula de um lugar para o outro, a energia desse pulo vai fazer com que os hidrogênios saiam de um lado e vão para o outro lado. Então, quando o elétron pula, essa energia consegue fazer o deslocamento desses hidrogênios para o outro lado. Só que esses hidrogênios que estão aqui, eles não vão ficar aqui. Eles vão entrar dentro de uma enzima, que está em cor azul aqui, que é chamada de ATP sintase. Quando esses hidrogênios entram na ATP sintase, essa enzima começa a rotacionar, começa a girar
produzindo vários ATPs, que é o primeiro componente que a gente viu lá, que a fase clara produz. Então, o ATP é produzido aqui na fase clara. E aí nós temos uma consequência. Olhem para cá. Quando o hidrogênio entra na ATP sintase, a ATP sintase produz os ATPs. E aí, o hidrogênio, quando ele passa para o outro lado, alguém vai capturar esse hidrogênio. Quem é que vai capturar? É aquele caminhãozinho que eu comentei com vocês lá no início, que é chamado de NADP. Só que tem um problema. Esse caminhãozinho, que é o NADP, ele só vai conseguir pegar esse hidrogênio se tiver uma cola para juntar os dois. E como a gente viu, quem é a cola que junta elementos? É o elétron. E da onde que eu vou tirar esse elétron para unir os dois? Pessoal, lembra que eu comentei que lá no início o elétron da P700 tinha pulado também? Que não tinha função nenhuma até então? Esse elétron que pulou aquela hora da P700 é ele que vai ser utilizado, entre aspas, como uma cola para unir o NADP com o hidrogênio, formando o NADPH. Então, o NADPH foi a segunda coisa produzida aqui na fase clara. Então, só resumindo, quais são os componentes produzidos na fase clara? Nós temos o ATP e temos também o NADPH. Esses dois vão lá para a fase escura para fazer a produção de açúcar, para auxiliar a produção de açúcar, ok? Aqui nós temos a fase escura da fotossíntese, também chamada de ciclo de Calvin. Pessoal, a fase escura, ela acontece naquele espaço do cloroplasto, que é chamado de estroma. E três coisas vão acontecer na fase escura. A primeira coisa que acontece é a fixação do CO2. Então, o CO2 que está na atmosfera, a planta vai capturar. A partir desse CO2, várias reações vão acontecer e os açúcares vão ser produzidos. E depois que eles forem produzidos, uma molécula muito importante vai ser regenerada, que é chamada de ribulose, que a gente vai ver como que funciona. Então, aqui eu coloquei um esqueminha. Ciclo de Calvin é a mesma coisa que fase escura, vai acontecer no estroma. E o CO2 ele vai ser fixado para a produção de açúcares. E aí, no final do processo, uma molécula vai ser regenerada. Vamos ver como que acontece. Pessoal, primeira coisa, não se assuste com esse esquema. Eu vou explicar passo a passo, vou tentar facilitar. Aqui do lado eu coloquei... Lembra daquele cloroplasto que eu coloquei no início da fase clara e escura? Aqui eu peguei só a parte que interessa para a gente, que é a da fase escura, também chamada de ciclo de Calvin. Então, como que acontece? Como eu falei para vocês, o CO2 vai entrar na fase escura. Então, aqui nós temos o CO2, que a planta vai fixar. Só que o CO2, ele não vai ficar sozinho, ele vai se juntar com uma molécula de 5 carbonos, que a gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. É uma molécula de 5 carbonos. Então, o CO2 ele vai se juntar com essa molécula de 5 carbonos, que é chamada de ribulose. Então, os dois vão se juntar e produzir uma molécula chamada de fosfoglicerato. Professora, que nome é esse? Já começou a complicar. Tava gostando, mas agora tá difícil. Não, a gente vai repetir para a gente poder fixar. Então, vamos lá. O que acontece no início? O CO2 é fixado pela planta, só que ele não vai ficar sozinho, ele vai se juntar com alguém. Qual que é o nome da molécula com quem ele vai se juntar? É chamada de ribulose. Aí, quando o CO2 se junta com a ribulose,
outro composto vai ser formado, que é chamado de fosfoglicerato, que são moléculas que têm 3 carbonos. São várias reações que vão acontecer para formar esse fosfoglicerato. Pessoal, esse fosfoglicerato, ele está incompleto, ele não tem tudo, né? O que vai faltar? Esse fosfoglicerato, ele vai receber ATP e os hidrogênios que estão no NADPH e vão se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. Professora, pelo amor de Deus, hein? Para que esse nome tão difícil? Ah, porque a biologia tem disso, né, pessoal? Mas a gente vai aprender. Então, percebam que aqui aconteceu uma transformação do fosfoglicerato para o gliceraldeído 3-fosfato. E como que acontece essa conversão? Através de ATP e NADPH. De onde que veio esse ATP e esse NADPH? Vieram lá da fase clara que a gente estudou. Então, para acontecer essa conversão, eu preciso do ATP e NADPH. Bom, depois que esse gliceraldeído aqui foi feito, alguns deles vão sair do processo para a produção de açúcares e outros componentes que a planta precisa. Só que o que sobrar desse gliceraldeído, eles vão virar ribulose de novo. Ou seja, a ribulose ela vai ser regenerada. Então, vamos repetir o processo. Primeira coisa que acontece é a fixação do CO2. O CO2 vai entrar no ciclo, só que ele não vai ficar sozinho. Ele vai se juntar com a ribulose. CO2 com ribulose, eu formo fosfoglicerato. Esse fosfoglicerato está incompleto. Ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de ATP e NADPH para se transformar no gliceraldeído, que é chamado de gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído, alguns vão sair do processo para a produção de açúcar e o que sobrar vai se transformar em ribulose novamente. Então, é assim que acontece. Percebam que no finalzinho aqui a gente tem a utilização de um pouquinho de ATP. Então, vamos resumir as fases. Primeira etapa do ciclo, fixação de CO2. O CO2 vai se juntar com a ribulose para formar fosfoglicerato. Só que tem um detalhe. Qual que é a enzima que junta o CO2 com a ribulose? Ela é chamada de rubisco e é a enzima mais abundante do mundo. Por que é a mais abundante? Na verdade, essa rubisco é uma proteína. Ela tem muito dessa proteína no mundo, por quê? Porque nós temos várias árvores, vários seres que fazem fotossíntese. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de rubisco. Para que ela serve? Para juntar esses dois aqui do início, o CO2 com a ribulose. Formando quem? Fosfoglicerato. Continuando. Segunda etapa do ciclo é a produção de açúcar. Como é que vai acontecer? Esse fosfoglicerato vai se converter em gliceraldeído com o auxílio de quem? Do ATP e do NADPH. Então, vamos resumir aqui. Eles colocaram as quantidades, mas não fiquem apegados a isso. Você só tem que saber que foram utilizados ATP e NADPH. Esse gliceraldeído que foi formado, alguns, aqui nesse exemplo tem 2, né? 2 gliceraldeídos vão sair para formar açúcares e o que sobrar, a gente vai regenerar a ribulose. Resumindo o processo, a fase escura, ela vai depender indiretamente da luz. Por que é de forma indireta? Porque a luz não está incidindo aqui nessa fase, né? Não vai ter de forma direta. Porém, aquilo que foi produzido na fase clara vai ser utilizado, que é o ATP e o NADPH. Então, essa dependência da luz, ela acontece de forma indireta.
Aqui nesse slide eu coloquei para vocês outros nomes para as fases. A fase clara também pode ser chamada de etapa fotoquímica, foto vem de luz, e a fase escura pode ser chamada de etapa química. E aqui eu coloquei um esqueminha para vocês revisarem. Pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, nas redes sociais e façam suas anotações e qualquer dúvida eu estou disponível. Bons estudos e até a próxima!